Agora nós vamos para a parte principal do programa, que é exatamente a mensagem da palavra de Deus, e nós vamos falar sobre o tema o Pai que tem o amor de Deus no coração, baseado no texto do livro de Gênesis, no capítulo 46, versículos 28 a 34, onde a palavra de Deus assim nos diz: Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: Já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: Subirei e farei saber a Faraó e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, e o seu gado, e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser qual é o vosso trabalho, respondereis: Teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Senhor Deus, fala ao coração de cada um de nós, de cada ouvinte, ó Pai, através da Tua palavra, de cada pai, de maneira muito especial, ó Pai, através da mensagem da palavra do Senhor nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados ouvintes, a história de José do Egito é uma das mais impressionantes da Bíblia Sagrada. Se porventura você não se lembra bem dessa história ou não a conhece, procure então ler os capítulos 37 a 50 desse primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Na Bíblia Sagrada, esses capítulos narram a história dramática de um menino vendido pelos irmãos, escravizado, preso injustamente. Entretanto, pela intervenção divina, aquele menino se tornou o segundo homem mais poderoso da história do Egito. Ele se tornou o administrador do grande império egípcio e um homem respeitado no mundo todo da época. E com base no texto lido aqui na palavra de Deus, no livro de Gênesis, eu quero destacar nesta mensagem não propriamente a figura de José como filho, ainda que tenha a sua importância, mas a pessoa do seu pai Jacó, um dos patriarcas da nação de Israel. Ao receber a notícia da possível morte do seu filho José, Jacó não admitiu ser consolado. A família toda se esforçou para consolá-lo, mas não conseguiu. O amor de Jacó pelo seu filho José era tão grande, tão profundo, que humanamente era impossível consolá-lo. O pai que perde um filho querido é como se ele perdesse parte de si mesmo. A perda é uma perda irreparável. Os anos se passaram e Jacó lamentava a possibilidade de seu filho querido ter sido devorado por alguma fera. Isso se encontra aqui no capítulo 37 desse livro, nos versículos 31 a 35. É possível imaginar o sofrimento daquele pai, Jacó, até ouvir anos depois que o seu filho estava vivo e que ele era alguém muito importante. Aí então o tempo passou, mas o amor do pai pelo filho não passou. Ou seja, nós aprendemos com Jacó que, independentemente das circunstâncias que envolvem a vida dos nossos filhos, nós, como pais, precisamos continuar amando os nossos filhos de todo o nosso coração. Era o amor de Deus enraizado, impregnado no coração de Jacó como pai. Os versos 29 e 30 desse texto básico aqui registram o encontro emocionante entre pai e filho depois de tanto tempo. Diz o texto então: José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, que é Jacó, o seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: Já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Que emoção para o coração de Jacó como pai ao reaver o seu filho, ao reencontrar o seu filho. Diz o versículo 29 que o filho José chorou por longo tempo, abraçado ao pai, uma das cenas mais impressionantes, mais emocionantes de toda a palavra de Deus.
O pai Jacó fez uma declaração digna de um pai que merece ser respeitado e honrado, que se importa mais com o filho do que consigo mesmo. Versículo 30 diz o texto que Jacó diz assim: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Seu filho estava bem, e sendo assim, para ele tudo também estava bem. Que exemplo magnífico de pai foi o patriarca Jacó. E hoje lá na igreja, nas homenagens aos pais, na escola dominical, uma mensagem interessante da nossa irmã Ana Maria Tavares, presidente da SAF da nossa igreja, Sociedade Auxiliadora Feminina. Ela falou a respeito de alguns pais que não merecem ser homenageados pelo Dia dos Pais. Pais que abandonam seus filhos, pais que não amam seus filhos, pais que não cumprem a sua missão de pais. Então, esse tipo de pai não pode ser homenageado pelo Dia dos Pais, porque não cumprem o seu papel como pai. Jacó não é um caso isolado na Bíblia Sagrada. Muitos pais vivem para os seus filhos, porque amam os seus filhos, demonstram todo o carinho e afeto para com os seus filhos. Não são apenas genitores, mas são pais de verdade na vida dos seus filhos. Eles abrem mão da própria vida pelo bem-estar dos seus filhos. Só sentem bem se os seus filhos também estiverem bem. Infelizmente, boa parte dos filhos não percebem isso, ou só percebem quando já é tarde demais, quando já não dá mais tempo de honrar os pais, de respeitar os pais e agradecer os pais pelo que os seus pais fazem para com eles. O amor de Deus precisa estar no coração dos pais, mas também no coração dos filhos. Porque somente o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que nos ama e nos criou e nos ama e enviou o seu Filho único, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, só Ele que pode nos salvar. Somente esse Deus pode implantar o amor verdadeiro no coração tanto dos pais como também dos filhos. Em Romanos capítulo 5, no versículo 8, o apóstolo Paulo diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que nós aprendemos na palavra de Deus é que Deus ele pretende nos adotar como filhos, adotar os pecadores perdidos para serem seus filhos amados, até porque o homem caído no pecado está separado de Deus, é apenas criatura de Deus, ele não é filho de Deus, ele se torna filho ou filho de Deus quando adotado ou adotada na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, para nos dar a vida eterna, a salvação e resgatar a condição de filhos e filhas de Deus na nossa vida. Então essa adoção, ela acontece quando nós cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, como nosso único Salvador e Senhor. Em João capítulo 1, verso 12, diz o texto lá: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que o amam. Então Deus é um Pai com um coração cheio de amor para compartilhar com os seus filhos adotados, os seus filhos amados. Então, finalizando essa mensagem da palavra de Deus, eu quero perguntar para você, meu amado ouvinte, se você é um pai, seja um pai com o coração cheio do amor de Deus. Assim como foi o pai Jacó, o patriarca Jacó, o pai de José, que você também seja um filho amoroso como José. Se você tem o seu pai vivo, seja um filho amoroso, como foi José, que foi um exemplo de filho também na vida do seu pai, amando o seu pai, honrando o seu pai, respeitando o seu pai, obedecendo o seu pai. E aí nós temos o quinto mandamento da palavra de Deus em Êxodo capítulo 20, versículo 12, onde a palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então Deus nos dá como filhos a responsabilidade de amar os nossos pais. Então, da mesma forma que o amor de Deus deve estar no coração dos pais, também deve estar nos corações dos filhos. Então você, como pai ou como filho, creia no Senhor Jesus Cristo. Seja um pai que ama os seus filhos, dedicado aos seus filhos, mas que você também, como filho, seja
primeiramente um filho de Deus, mas também um filho dedicado, que ama seus pais, mas que principalmente seja dedicado a Deus e que ame a Deus como seu Pai celestial. Então, que o amor eterno, o amor salvífico de Deus, possa transbordar os corações dos pais neste momento, mas também transbordar o coração dos filhos nesse dia tão especial que é o Dia dos Pais e em todos os dias da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém.